Nessa segunda aula do estudo de funções, vamos resolver alguns exercícios. Exercício número 1. O diagrama de flechas ao lado representa uma função f de a em b. Determine, letra A, o domínio da função, letra B, o contradomínio, letra C, a imagem, na letra D, f de 3, letra E, f de 5, e na letra F, x, para que f de x seja igual a 4. Então vamos à solução. Nesse exercício, primeiro vamos calcular o domínio, o contradomínio e a imagem. Então vamos começar calculando o domínio. Sabemos que o domínio de uma função são os elementos do conjunto A. Eu tenho aqui uma relação do conjunto A no conjunto B. Essa relação representa uma função, porque cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Então, no caso, eu tenho aqui uma função f de A em B. E nós queremos saber o domínio dessa função. O domínio vai ser representado pelos elementos do conjunto A. Então, o domínio dessa função que aparece aí, que nós temos aí, são formados pelos elementos 2, 3 e 5. O contradomínio. O contradomínio são os elementos do conjunto B, ou seja, é o conjunto de chegada. Observe que as setas partem de A, do conjunto A, no sentido do conjunto B. Então, os elementos do conjunto B formam o contradomínio. No nosso caso aí, o contradomínio é formado pelos elementos do conjunto B, que são 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Agora a imagem. A imagem são os elementos do contradomínio, ou seja, do conjunto B, que estão associados a elementos do conjunto A. Por exemplo, o 4 está associado com o 2, o 6 está associado com o 3 e o 10 está associado com o 5. Dizemos que 4 é a imagem de 2, 6 é a imagem de 3 e 10 é a imagem de 5. Então, no caso aí, no nosso exemplo, a imagem são os elementos que estão associados, que partem seta. Estão associados com o elemento do conjunto A, que está associado a algum elemento do conjunto B. Observe que a seta sai de 2 para 4. A lei de formação que você deve estar percebendo aqui é o dobro. O dobro de 2 é 4, então 2 está associado com o seu dobro. Então, aqui no conjunto A, o 3 está associado com o seu dobro. O dobro de 3, 6. O dobro de 5, 10. Então, dizemos que f de 2, ou seja, para x igual a 2, vamos calcular o y igual a 4. Para x igual a 3, vamos calcular um y igual a 6. E para x igual a 5, vamos encontrar um y igual a 10. Porque sabemos que esta função é representada pela lei f de x, que é igual a 2x. Ou seja, cada elemento x do domínio, vai estar associado a seu dobro lá no conjunto B, que vai ser o y. Então, para x igual a 2, eu vou ter um y igual a 4. Para x igual a 3, um y igual a 6. E para x igual a 5, o seu dobro, que é 10. Então, o conjunto formado por esses elementos é chamado de conjunto imagem. E os elementos do conjunto imagem, no caso aí, são os elementos 4, que é o dobro de 2, 6, que é o dobro de 3, e 10, que é o dobro de 5. Então, aí, resolvemos aí as letras A, B e C. Vamos resolver agora as letras D, E e F.
Então vamos calcular f de 3. Então, para calcular o f de 3, vamos lembrar que o 3 é o elemento do domínio, é um x que representa o elemento do domínio, que está associado a um valor y do contradomínio, através da função y é igual a 2x. Então, o dobro de 3 é 6. Observe no gráfico ao lado que 3 está associado com 6. Dizemos que 6 é a imagem de 3 pela função. Então, f de 3 é igual a 6. De igual modo, na letra E, f de 5, o 5 está associado, o 5 é um elemento do domínio, e está associado a um elemento do contradomínio 10. Observe na figura. O dobro de 5 é 10. Então, dizemos que f de 5 é igual a 10. Ou que 10 é a imagem de 5 pela função. Na letra E, ele quer que calcule x tal que o y seja igual a 4. Sabemos que f de x é igual a y. Então, aqui nós temos o contrário. O 4 é um elemento do contradomínio, que está associado a algum elemento do domínio. Pelo gráfico ao lado, observamos que o 4 está associado com 2. Então, nesse caso, dizemos que x é igual a 2. Então, x é igual a 2, x é um elemento do domínio, e a sua imagem é 4. Está aí a resposta.